Olá pessoal, professor Tiago falando, e na aula de hoje nós vamos começar a estudar o manejo nutricional de equídeos. Antes de entrarmos propriamente na anatomia e na fisiologia, é importante saber que na natureza os equídeos eles passam de 10 a 16 horas pastando, comendo pequenas e frequentes refeições. Nós vamos entender ao decorrer da aula por que isso acontece. Isso se dá principalmente pela baixa capacidade do estômago, o que facilita na natureza a fuga desses animais de qualquer predador que possa ameaçar a sua vida. Ele também possui um intestino delgado longo e um intestino grosso muito desenvolvido, onde ocorre a fermentação das fibras do capim. Já na baia, há uma alteração da fisiologia do comportamento normal desse animal, uma vez que o tempo de pastejo é menor e muitas vezes condicionado ao que é ofertado no coxo, e um aumento no consumo de concentrado, produtos, popularmente chamados de rações concentradas, o que acaba fazendo também, provocando algumas alterações e alguns distúrbios no sistema digestivo desse animal se não for ofertado de maneira adequada. Então não é que não possa ser ofertado ração, mas em natureza, no natural do animal, ele se desenvolveu para comer capim, tá? Para comer o verde, o volumoso. E o processo de embaiar o animal, ele acaba fazendo com que ocorram alguns distúrbios, até por conta da modificação do seu comportamento alimentar. De maneira bem simples, o sistema digestivo dos equídeos é composto, inicialmente pela boca. Da boca o alimento ele passa até o estômago pelo um órgão tubular chamado de esôfago. Como comentado, ele chega até o estômago pelo esôfago. Do estômago ele vai até essa região aqui chamada de intestino delgado, tá? Que é a parte do intestino mais fina. Do intestino delgado ele passa para o intestino grosso, tá? Que é essa região do intestino de maior capacidade, tá? Volumétrica, por isso chamado intestino grosso, ele é maior também, até ser despejado para fora do organismo tudo aquilo que não foi digerido através do reto, ok? Então, de maneira básica, são essas as partes do sistema digestivo dos equídeos. De uma forma mais didática, para vocês conseguirem ver por um outro ângulo, nós temos aqui na letra A, da figura à esquerda, o estômago. Nós temos aqui na letra B o intestino delgado. Observe o formato deles, não está em proporção como ocorre no animal, mas apenas para demonstrar como ele é longo e fino. Começando aqui na letra C, o intestino grosso, tá? No seco, é na região inicial do intestino grosso chamada de seco. Você tem na letra D uma região logo após o seco chamado de cólon maior. Você tem na letra E o cólon menor e, por fim, o reto. Na figura da direita, vocês conseguem ver as mesmas estruturas. A boca, o tubo que faz o transporte de alimento, chamado de esôfago, da boca até o estômago. Tá bom? Observem o tamanho do estômago, tá? Comparativamente com o restante do sistema digestivo do animal. Isso vai ser importante, tá? Para a gente entender algumas coisas posteriormente. Intestino delgado, o intestino grosso e o reto por onde saem as fezes. A boca, gente, ela está localizada no crânio equino, tá? Na cabeça do equídeo, tá? E dentro desse crânio, dessa boca, a gente vai encontrar algumas estruturas importantes à digestão. Os dentes, que podem ser de leite, ou os dentes de leite são aqueles que são os primeiros do animal e posteriormente são trocados pelos dentes permanentes ou decíduos. Também temos ali dentro a língua, tá? E a bochecha, que fecha essa cavidade, que mantém a delimitação da boca. Com relação aos dentes, a gente tem aqui uma configuração importante. Nós temos à frente aqui os dentes chamados de incisivos, tá? São
é um conjunto de 12 dentes incisivos, 6 superiores e 6 inferiores. Nós temos logo após os dentes incisivos o dente canino, que pode ou não estar presente, tá? Nem todo animal, nem todo equídeo tem o dente canino, então ele pode não estar presente, e ele é muito mais comum em machos do que em fêmeas. E na região posterior, gente, a gente vai ter uma divisão bem clara aqui nos dentes molares e premolares. Então, apenas para facilitar, nós temos aqui o primeiro, o segundo e o terceiro molar, tá? Esses são os dentes molares. Os que vêm antes dele, nós são os pré-molares. Então, eu tenho o segundo, o terceiro e o quarto. O primeiro premolar, ele é residual, ele é vestigial. Geralmente, o animal não tem esse primeiro premolar, que é essa pequena ponta que vocês estão vendo bem aqui. Esse é o primeiro premolar. Quando ele aparece, gente, normalmente se retira porque ele incomoda na hora do animal usar o freio ou bridão, aquele equipamento que é usado para guiar o animal, tá? Porque justamente o ferro desse freio e bridão vai bater nesse dente aí, que a gente chama comumente de dente de lobo, e vai incomodar o animal, vai fazer com que sangre, vai fazer com que o animal sinta dor, e ele tende a não obedecer aos comandos da rédea. Então, é necessário, quando esse animal é utilizado para cavalgada, para lida no campo, que se faça a retirada desse primeiro premolar, que é chamado de dente de lobo. Então, apenas relembrando, os dentes a mais à frente são os dentes molares. Normalmente, o primeiro premolar não está presente, e os que estão presentes são o segundo, o terceiro e o quarto. E, posteriormente, eu tenho os dentes molares, primeiro, segundo e terceiro. Essa é a configuração normal dos dentes na boca de um equídeo. O processo de digestão, gente, ele já começa ali pela apreensão do alimento pelo animal. Então, através dos olhos, olfato e lábios, o animal escolhe o alimento que ele quer comer, geralmente forrageiras mais baixas, de até 15 centímetros, preferindo folhas e brotos. Essa é a preferência dos equídeos. Eles são animais bastante seletivos quanto àquilo que eles vão comer. Então, observa já a diferença entre o animal de natureza e o animal embaiado. Na natureza, o animal ele expressa a sua seleção, sua preferência pelo alimento. Na baia, ele já recebe o alimento, ele pode expressar essa preferência também, dependendo da forma como esse alimento é administrado, se em partículas menores ou em partículas maiores, mas geralmente ele não expressa toda a sua seleção em baia. Tá? Ele vai ter que comer o que for ofertado a ele. Na boca também ocorre a trituração através da mastigação. Ocorre também na boca a produção de saliva, através de 3 glândulas que esses animais têm, localizados ali no crânio. Em torno de 38 litros por dia de saliva que são produzidos. E, diferente dos animais carnívoros e onívoros, esses animais eles não produzem uma enzima chamada de alfa-amilase, que já inicia na boca a digestão dos carboidratos. Tá? Então, aqui, diferente dos outros animais, os equídeos eles não têm essa etapa de digestão já na boca, porque eles têm a falta dessa enzima, a alfa-amilase. No entanto, a saliva ela é muito importante porque ela tem bicarbonato, e o bicarbonato ele ajuda a reduzir, né, a tamponar, a aumentar, na verdade, o pH do estômago, né? Então, o estômago, a gente vai ver isso nos próximos slides, ele é um ambiente ácido por causa do ácido clorídrico, e a produção de saliva com bicarbonato ajuda a aumentar esse pH, impedindo que aquele ambiente ácido acabe atacando, prejudicando a mucosa do estômago do animal. Então, essa produção de saliva, além de ter essa função de tamponamento por causa do bicarbonato, ela tem uma outra função também, que é ajudar no transporte desse bolo alimentar que está na boca até o estômago através do esôfago. Então, ele lubrifica esse bolo alimentar para que não ocorra nenhum dano na mucosa do esôfago durante essa passagem. Tá? Então, a saliva facilita também a deglutição. Então, gente, qualquer problema que a gente tiver a nível de boca, principalmente a nível de dente, vai sim prejudicar a digestão posterior desse alimento. Então, por exemplo,
desgastes irregulares, como vocês podem ver aqui nessa imagem superior, dificultam a apreensão do alimento pelo animal. A falta de dentes, tá? Aqui nos dentes incisivos, a falta de um dente, a quebra de um dente também, né? Mas isso também pode ocorrer nos dentes premolares e nos dentes molares, né? Responsáveis ali pela trituração do alimento. Defeitos de formação óssea, de desenvolvimento ósseo. Então, por exemplo, aqui em cima eu tenho um animal que ele tem um defeito chamado de braquignatismo. Então, observe que esse osso aqui, ó, que é chamado de mandíbula, ele não está alinhado com o osso de cima, que é chamado de maxila. Então, os dentes não alinhados, eles dificultam a apreensão do alimento pelo animal. Já no caso de baixo, eu tenho um problema chamado de prognatismo, tá? Então, eu tenho essa mandíbula mais avançada para frente, tá? Também desalinhando os dentes incisivos, prejudicando a apreensão do alimento, né? O corte do capim. Então, qualquer problema, gente, que eu tenha a nível de boca, que é o início, né, do sistema digestivo dos equídeos e de qualquer animal, ele vai necessariamente prejudicar todo o processo de digestão posterior. Então, por isso que é sempre bom estar atento à saúde bucal dos nossos animais. Como eu havia falado antes, da boca o alimento ele vai para o estômago através do esôfago. E aqui a gente vai se deter um pouco mais, que tem alguns detalhes que a gente precisa comentar. Tá? Então, já falei que é através do esôfago que o alimento chega ao estômago. E aqui dentro, gente, a digestão é feita por um suco gástrico chamado de ácido clorídrico, tá? O famoso HCl, tá? Ácido clorídrico. A passagem de alimentos do estômago para o intestino delgado é constante, tá, gente? Então, o alimento não fica muito tempo aqui retido. Então, vamos entender um pouco dessa anatomia do estômago para entender alguns problemas que pode haver por conta da alimentação errada que o ser humano, às vezes, o manejo alimentar errado que o ser humano, às vezes, faz com esses animais. Então, observe aqui o esôfago, tá? Que é a entrada do alimento. O alimento chega pelo esôfago ao estômago e sai, né, daqui do estômago e entra no intestino delgado. Observe que eu tenho duas estruturas aqui, uma na entrada chamada de cárdia e uma na saída chamada piloro, que são estruturas musculares circulares que fecham esses orifícios de entrada e o orifício de saída. Tá? São estruturas musculares bastante fortes, tá? Chamadas de esfíncteres, e eles têm essa função mesmo de relaxar para permitir a entrada ou saída, no caso do piloro, né? Entrada no caso da cárdia, e de contrair para impedir a saída, no caso da cárdia, né? Para que o alimento não volte para o esôfago, e contrair para que evite a saída para o intestino delgado, no caso do piloro. Então, essas são as funções. Por que é importante conhecer essas estruturas, gente? A cárdia, principalmente, é um esfíncter, é uma estrutura, um anel muscular muito forte. Isso faz, juntamente com o fato de que o animal os equídeos não vomitam, que a alimentação deles, principalmente quando é embaiado, seja um fator que a gente deva prestar muita atenção. Por quê? Porque quando o animal está embaiado, ele passa a se alimentar de alimentos que são de partículas muito menores, principalmente as rações concentradas. O excesso desse alimento, ele pode causar uma fermentação dentro do estômago dos equídeos, e esse gás que é produzido pela fermentação, ele não tem para onde sair. Ele não consegue vencer a força dessa cárdia, desse esfíncter, ok? E o que é que acontece? Por não vencer, muitas vezes, o estômago acaba rompendo. Pode acontecer que sim, a pressão seja tão grande que ele consiga vencer a força da cárdia, e aí ocorre o regurgitamento de alimento, de conteúdo, de gás de dentro desse estômago. Isso não é considerado vômito, viu, gente? Porque para que haja vômito, é preciso que também haja uma contração da parede do estômago e um relaxamento da cárdia. E nos equídeos essa contração ela não ocorre,
e o relaxamento dessa cárdia também não ocorre. O que ocorre é a força da cárdia ela é vencida pela pressão interna do conteúdo interno do estômago. Então, existe diferença entre vômito e regurgitamento. No vômito, tem um processo ativo, com contração do estômago e com relaxamento da cárdia. No regurgitamento que ocorre nos equinos, ocorre, na verdade, é uma pressão tão grande dentro do estômago que é capaz de vencer a força da cárdia. A cárdia não relaxa, tá bom? Então, isso é importante no manejo nutricional dos equídeos, para que a gente saiba como administrar o alimento concentrado animal, os alimentos muito particulares ao animal, com pouca fibra, para que não ocorra ali a estagnação do alimento dentro do estômago e consequente fermentação desse alimento. Porque se essa cárdia não for vencida pela pressão interna do estômago, as opções são uma intervenção veterinária com uma passagem de uma sonda para fazer a retirada desse conteúdo do estômago, ou então o estômago muitas vezes se rompe, tá? Causando hemorragia interna e levando o animal à morte. Então isso é importante de saber, tá? Na hora de manejar o animal para alimentos concentrados. Mais uma vez aqui, apenas para uma visualização, tá? Aqui nós temos no 1 o final do esôfago, no 2 nós temos aqui a região da cárdia, aquela região muscular que se fecha e se abre. Nós temos aqui no 7 a região do piloro, tá? Aqui tudo do 8 até o 9 e 10 nós temos aqui já a região do intestino, tá bom? Nós temos aqui a parte do fundo do estômago, no 4, 5 e 6, tá? Que é a região glandular, onde fica o suco gástrico. A região aqui mais em cima, caracterizada pelo 3, é uma região que não tem glândulas, tá? Uma região aglandular. E essa é a aparência interna. Apenas aqui para ressaltar mais uma vez. Estruturas importantes aqui são a cárdia, tá? Por conta dos motivos que nós já explicamos, e o piloro, tá bom? A capacidade do estômago dos equídeos. Gente, o estômago dos equídeos é relativamente pequeno considerando todo o sistema digestivo. Nós temos ali o intestino delgado e o intestino grosso com uma capacidade muito maior de conteúdo, tá, do que o estômago. A média do estômago é de 12 a 18 litros de conteúdo, de volume, tá? Então, isso equivale a mais ou menos 9% do aparelho digestivo dos equídeos. E como já foi comentado anteriormente, o tempo de alimentação desses animais é de 15 a 18 horas por dia. É um tempo muito longo de alimentação. Os equídeos passam muito tempo em pé se alimentando, justamente porque eles têm uma capacidade muito pequena de estômago. Então, à medida que o estômago vai sendo repleto, vai sendo cheio, esses animais param a sua alimentação. E à medida que o alimento passa à frente, já que ele não demora muito tempo no estômago, o animal fica com esse estômago vazio e ele retoma a sua alimentação, tá? Mas como a necessidade de nutrientes dele é muito maior do que aquilo que comporta o estômago, à medida que esse estômago ele vai sendo esvaziado e o animal vai enchendo ele novamente. Por isso o tempo de alimentação muito grande desses animais na natureza. Quando os animais são embaiados, e mesmo quando eles recebem ração estando em piquetes, a gente deve respeitar um máximo de 2 kg de ração por alimentação. Ou seja, se o animal se alimenta mais de uma vez por dia, ele come em torno, por exemplo, 4 a 5 kg de ração por dia, não é recomendado que se dê os 4 a 5 kg de ração de uma vez. Isso tem que ser fracionado em pequenas porções, respeitando o máximo de 2 quilos, justamente para que a gente evite situações como essa aqui, por exemplo, de impactação do estômago. O alimento ele fica retido no estômago, ele fica sedimentado no estômago. E isso acaba, principalmente quando é ração, ou então, por exemplo, milho, né, que ele é rico em carboidratos, que acabam fermentando dentro desse estômago e causam uma ruptura, tá, desse estômago, levando o animal à morte. O fluxo, como eu já falei, é constante, então a permanência no máximo de 2 a 6 horas de alimento ali, daquele alimento que foi ingerido dentro desse estômago, dependendo da qualidade, dependendo da quantidade de alimento, tá bom? Então, o animal está sempre se alimentando, se alimenta
muitas vezes por dia, mas a capacidade, isso por causa da capacidade do seu estômago, que é muito pequeno. Do estômago, o alimento ele vai passar ao intestino delgado, que pode ter até 22 metros de comprimento. Nesse intestino delgado, gente, são lançados dois produtos, enzimas digestivas. Uma oriunda do pâncreas, que é o suco pancreático, tá? Que tem a sua produção constante, uma vez que a passagem do alimento do estômago para o intestino também é constante, uma vez que o animal está sempre se alimentando, então a produção e a liberação desse suco pancreático ele é constante. E eu tenho a bile, tá? Que vem do fígado, que é produzida no fígado. Uma coisa importante de saber é que os equídeos não têm vesícula biliar, tá? Como, por exemplo, nós seres humanos temos. Como a alimentação dele é constante, né, isso também influencia na anatomia do animal. Ele não precisa de um local para armazenar a bile. Como ele está constantemente se alimentando, mesmo nas horas que ele não está se alimentando, ali a nível do intestino delgado, na sua porção inicial, ele está sempre sendo produzido e sempre sendo liberado essa bile e esse suco pancreático no início do intestino delgado, tá bom? A bile ela contém uma substância chamada de lipase, que é importante para a digestão de gorduras, enquanto que o suco pancreático ele é importante para a digestão de aminoácidos, de carboidratos, de minerais, enfim, tudo aquilo que não foi digerido no estômago, que aliás no estômago o principal nutriente que é digerido lá são as proteínas, tá? Então eu tenho a digestão de proteínas no estômago e aqui no nível de intestino delgado eu tenho os outros nutrientes sendo digeridos, como a gordura pela lipase, né? Os minerais, as vitaminas, eu tenho os carboidratos, enfim, os demais. Como eu já comentei, né, a digestão é enzimática. Lipídios, carboidratos, minerais, aminoácidos, vitaminas. E o alimento ele passa rápido por este segmento, tá bom? Do intestino delgado, gente, tá? Da letra B aqui, o alimento ele vai passar para o intestino grosso. E a principal parte desse intestino grosso aqui é essa primeira parte chamada de seco, que é a câmara de fermentação. Por quê? Porque aqui no intestino delgado e no estômago foram digeridos principalmente os conteúdos celulares dos vegetais. Já na câmara de fermentação, o que vai ser digerido é a parede celular, né, composta de fibras como celulose, que nenhum animal tem capacidade de digerir. Quem faz essa digestão são micro-organismos. Então, o seco, gente, ele é rico em micro-organismos que vão fazer essa digestão da parede celular, aproveitar essa celulose, tá? Gerando aí produtos altamente energéticos para o animal. A permanência aí no intestino grosso ela é bem maior, em torno de 35 a 50 horas, justamente porque são produtos de mais difícil digestão, então ele precisa de um bom tempo aí para poder ser feita a quebra dessa parede celular e ser gerada energia para o animal. E esse valor de 35 a 50 vai variar muito de acordo com a qualidade do alimento. Alimentos muito velhos, né, verdes muito velhos, eles têm menos fibra aproveitável, têm fibras mais duras, lignificadas, que acabam atrasando mais essa digestão e também podem gerar problemas aí no sistema digestivo do animal. Né? Produtos mais novos, produtos mais verdes, mais frescos, eles tendem a passar menos tempo justamente porque tem menos conteúdo de fibra. Depois de ocorrer toda essa digestão, tá? Ocorre a eliminação daquilo que não foi aproveitado, né? Pelas fezes, que nos equídeos, né? É chamado de síbalas, tá? Não confundir com sílabas do nosso português, são as síbalas. E as síbalas, elas têm esse formato aqui da imagem da esquerda, tá bom? Esse é o formato normal de uma síbala, bem separadinhas, bem delimitadas, né? Não secas, nem molhadas demais, úmidas, tá? Cobertas aí com esse produto lubrificante. Qualquer alteração, gente, no aparelho digestivo do animal, ele vai ser demonstrado nas fezes, seja pela ausência de fezes,
sejam por fezes mais aguadas, de coloração diferente da normal. Observe que essa aqui é a coloração normal das fezes do animal, tá? Quando o animal ele se alimenta, por exemplo, de muito milho ou de muita ração ou de muito farelo de milho, as síbalas tendem a ser menos formadas, tendem a ser de cor amareladas, tá? Isso indica que é uma alimentação de má qualidade, que não atende à fisiologia e anatomia do animal. E como, por exemplo, aqui nesse caso, você tem uma coloração normal, mas você tem as fezes aí não tão bem delimitadas, um pouquinho mais umedecidas, que indica que essa digestão, que esse movimento não está normal. Então, observar as fezes dos animais para entender se o seu sistema digestivo está funcionando direito também é fundamental no dia a dia da equidocultura, tá? De quem cria cavalo, de quem usa o cavalo para trabalhar. Ok, pessoal, espero que eu tenha sido claro. Qualquer pergunta, dúvida, você pode deixar aí na área dos comentários. Eu espero vocês na próxima aula. Até mais.